referência. Da mesma forma que aconteceu, quem lê Daniel entenda, vai acontecer nos dias finais. Então eu penso o seguinte, Daniel, vai surgir alguém do Islã, por quê? Porque quem entrou em Jerusalém no ano 70 não foram as religiões romanas? Mas o Flávio Josefo, o qual foi testemunha ocular daquela invasão, ele vai dizer que as legiões romanas todas eram etnias árabes, da Síria principalmente, a maioria da Síria e do Egito. Então, se nós entendemos que o príncipe provém dessa etnia, então vai surgir de onde? Dos ismaelitas. Existe dentro do Talmud a ideia de que o Irã é o Gog. E outra coisa, quando você pega Ezequiel, o contexto de Ezequiel, o extremo norte de Ezequiel ficava em Aleteia, mais preciso, Aleteia, deve ser Aleteia, mais preciso Turquia, porque pareceu um pouco parecido com algum lugar da Turquia, da Ucrânia. Agora, quando você pega o DNA de Magog, você vai ver o que? A Rússia, Turquia, Síria, Iraque, Irã, China, porque são parentes. Os citas são antigos magogianos. Irã, ele é uma mistura de DNA de citas, de várias etnias que também povoou o lado ocidental europeu. Então a Europa, os Estados Unidos, eles têm um DNA iraniano. Está na história isso. Então esse povo, Irã, também, mais preciso, essa etnia, eles subjugam como arianos. Então existe uma linha tênue entre o nazismo, entre o terrorismo, a ideia, a fala deste do homem, do bigodinho, com o que eles pregam, que eles falam. Então, o que nós estamos vivenciando hoje? A comunidade internacional quer prender Netanyahu. O próprio alemão disse que se desse a ordem de prisão a Netanyahu, se ele pisasse na Alemanha, ia ser preso. Então nós estamos vendo o antissemitismo crescendo. E não se engane, quando nós falamos Holocausto nunca mais, está pior do que o Holocausto. Agora eu quero terminar esse vídeo fazendo um alerta para os crentes. Hoje são os judeus. Amanhã será os cristãos. Hoje eles querem destruir Israel para depois destruir os cristãos. Porque os cristãos adoram o Deus de Israel. Os cristãos adoram o Messias de Israel. Os cristãos dizem que vai herdar Jerusalém celestial. Os cristãos têm a Bíblia farisaica. Vai chegar um tempo em que essa perseguição que você tem visto dos judeus vai se voltar contra a igreja. Aí eu pergunto, você vai morrer abraçado com a sua denominação ou vai estar junto com o seu irmão, independente da placa que ele esteja vivendo? Ah, se ele é da Assembleia, se é da Universal, se é da Deus e Amor, se é da Quadrangular, se é Batista, Pedro.
você é da presbiteriana. Temos que nos preparar, irmãos. O período agora é de evangelizar. O período agora é de falar para toda a gente, falar ousadamente. Jesus Cristo salva e Ele está voltando. Se Ele não voltar para todos, Ele poderá voltar para você. Eu pergunto, você está garantido? Se morrer agora, você estará salvo? Se você hoje perder a tua alma, a tua vida, você tem certeza para onde você vai? Está garantida a sua eternidade? Então, eu sugiro que você olhe ao seu redor. Jesus falou: olhai para a figueira e as outras árvores. Ou seja, as outras árvores são as nações em volta da figueira. Quem? Iraque, Turquia, Síria, Líbano, Egito. Por quê? Porque esses países têm quartéis terrorísticos comandando. Quais são esses quartéis terrorísticos? Hamas, Hezbollah, os Houthis, Al-Qaeda, Jihad Islâmica, Estado Islâmico. Se bobear, até o IRA pode voltar lá na Irlanda. Por quê? Porque a Irlanda, Espanha, todos a favor de um Estado palestino. E eu vou dizer uma coisa, existem palestinos que aceitaram a Jesus como Salvador, existem irmãos árabes que estão sofrendo nos seus países, estão perdendo sua carteira de identidade, estão sendo massacrados, porque entendeu que o Deus de Ismael não é Alá, o Deus de Ismael é Adonai. Eles entenderam que o Messias, o profeta, não é Maomé, mas é Yeshua. E eles entenderam que Yeshua e Deus não faz acepção do iraniano, não faz acepção do libanês, não faz acepção dos sauditas. Porque todos quantos que reconhecerem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e reconhecer que Jesus veio dele, eles são batizados no corpo de Cristo, são nossos irmãos. O iraniano aceita Jesus, é o nosso irmão, temos que orar por eles. Temos que orar para a Palestina. Sim, vamos orar para os nossos irmãos palestinos que entregaram a sua vida para Jesus, que estão lá sofrendo porque os seus próprios compatriotas estão trazendo todo o mal para cima deles. Orar por eles, orar para que o Senhor guarde eles. É por isso que a denominação batista, a qual eu frequento, nós temos uma junta de missões, onde nós denominamos missões mundiais. Nós, é, nós levantamos ofertas para que chegue até esses irmãos, para que eles possam serem abastecidos, não na parte só financeira, mas também com a palavra de Deus. E orar também para o nosso país. Pedir a Deus que todas essas correntes de solidariedade que estão chegando ao Rio Grande do Sul possa reconstruir aquele estado e que o povo gaúcho possa compreender e aceitar e receber Jesus como seu Senhor. Eu falo daqueles que ainda não reconhecem, porque tem irmãos crentes lá que estão passando por um momento difícil, que a palavra de Deus alcance eles. Eu quero terminar esse vídeo agora dizendo o seguinte: estamos numa reta, não existe curva e não existe rotatória. Ela vai até chegar no seu destino. E quando você estiver nessa linha reta, você tem que estar preparado, porque a perseguição vai vir. Aqueles
que vão abrir mão de Jesus, vão receber a identificação do líder mundial. Ou haverá aqueles que vão ser delatados por vizinhos, por amigos da sua fé. Mas cabe você estar firme e não abrir mão. E, se possível, dar a sua vida por amor a Jesus. Estamos nesse caminho, nessa reta. Estamos